Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo aqui, nós vamos conversar um pouco sobre polígonos, dar novamente noções intuitivas sobre essas construções geométricas. Muito bem. Polígonos, então, eles são certo tipo de sucessão de segmentos consecutivos. Então, vamos pegar aqui alguns segmentos e tratar desses tipos de sucessões de segmentos. Muito bem. Então, se nós temos uma sucessão de segmentos, olha só, aqui é uma sucessão de segmentos. Essa aqui é chamada linha poligonal. Essa então é chamada linha poligonal aberta. Vamos escrever aqui. É uma linha poligonal aberta. Por quê? Porque esses pontos A e C aqui não estão ligados. Você não consegue andar de A para B para C e sem repetir voltar para o A, intuitivamente. Então isso aqui é chamado uma linha poligonal aberta. Muito bem. Mas nós podemos ter também uma linha poligonal fechada. Então pegar aqui novamente segmentos. Isso aqui é um exemplo de linha poligonal fechada. Muito bem. Então isso aqui é uma linha poligonal fechada. Nós conseguimos aqui unir todos os vértices. Muito bem. Então vamos escrever aqui. Isso aqui é uma linha poligonal fechada. Linha poligonal fechada. Então nós temos isso aqui. Então, existem outras possibilidades para essas linhas poligonais. Uma outra possibilidade é que nós tenhamos que as linhas não se cruzem. Então, vou desenhar aqui uma linha poligonal que não se cruza. Juntando esses dois aqui, é uma linha poligonal que não se cruza. Muito bem. Esse tipo de linha poligonal possui um nome especial, que eu vou escrever aqui. Isso aqui é uma linha poligonal simples. Ela é simples porque ela não tem cruzamentos. Assim como nós temos uma linha poligonal simples, nós podemos ter uma linha poligonal que não é simples, que eu vou desenhar aqui agora um exemplo. Então, essa linha poligonal aqui é uma linha poligonal que não é simples, pois esse segmento aqui cruza o segmento de LTM em um ponto que não é uma de suas extremidades. Ele pode cruzar em extremidade, segmento, mas não pode cruzar em um ponto interno aqui que não seja extremidade. Então, se tiver esse tipo de cruzamento aqui, é uma linha poligonal não simples. Então, linha poligonal não simples. Muito bem. E o que acontece, então, é que com esses conceitos, nós vamos poder definir o que é um polígono, mais ou menos da noção intuitiva, pelo menos. Um polígono, então, seria uma linha poligonal fechada simples. Seria essa a ideia de um polígono. Então, polígono para a gente seria isso. Uma sucessão
segmentos não colineares consecutivos, formando uma linha poligonal fechada simples. Então essa é uma ideia intuitiva sobre o que é um polígono. Muito bem. Então, sucessão de segmentos não colineares consecutivos, aqui ficou junto, formando uma linha poligonal fechada simples. Então, aqui de cima, as linhas que são abertas não são polígonos. Então, uma linha poligonal aberta não é um polígono, essa aqui também não, essa aqui também não, mas essa de cima aqui é um polígono. Muito bem. Um outro conceito sobre polígonos que nós temos é o seguinte: polígono ser convexo ou não. Mas antes de falar sobre isso, vamos falar sobre a nomenclatura, o que significa polígono. Então, polígonos, se eu lembro bem, vem do grego, e poli significa vários ou muitos. E polígonos, então, gonos significa ângulos. Muito bem. Então tem algo com muitos ângulos. Então, definimos o que é um polígono, né? Uma linha poligonal fechada simples. Então, polígono é algo com muitos ângulos, né? E vamos ver então que eu falei sobre convexidade ou não convexidade. Então, para isso, nós vamos desenhar alguns polígonos aqui. Muito bem. Então, vamos definir o da ideia intuitiva do que é um polígono convexo. Polígono convexo, então. Então, o que é um polígono convexo? A ideia do polígono convexo é a seguinte. Vamos desenhar um polígono aqui. Desenhar um polígono dos mais simples que tem, que será um polígono convexo. Um polígono, ele é convexo quando acontece o seguinte: quaisquer dois pontos que nós pegarmos aqui dentro dele e nós unirmos os segmentos, esse segmento vai ter apenas pontos dentro do polígono. Ok? Então essa é a definição de polígono convexo. Então isso aqui é um exemplo de um polígono convexo, um quadrilátero. Agora vou dar um exemplo de um polígono que é não convexo. Então a definição é: se quaisquer dois pontos no interior do polígono tem o segmento que os une também no interior do polígono. Vamos lá. Então só vamos ver aqui. Então, se quaisquer dois pontos no interior do polígono tem o segmento que os une também no interior do polígono. Muito bem. Então, agora, um polígono que é não convexo. Dá um exemplo de um polígono que não é convexo. O que vai acontecer é que vai existir dois pontos dentro do polígono que, quando nós unirmos eles por um segmento, o segmento vai ter pontos fora do polígono. Então, um polígono não convexo. Não convexo. Vamos ver um exemplo.
Vamos desenhar então. Aqui usando alguns segmentos. Um polígono que não é convexo. Vou mover aqui. Muito bem. Agora esse polígono aqui também não é convexo. Ou melhor, esse polígono aqui é não convexo. Esse aqui é convexo, esse aqui é não convexo. Por quê? Porque nós podemos pegar dois pontos dentro do polígono. Pegamos aqui dois pontos. E vamos unir eles por um segmento. E agora que nós vemos o seguinte. Olha aqui. Dois pontos dentro do polígono, esse D1 e E1. E existem pontos aqui que não estão dentro do polígono. Esses pontos aqui não estão dentro do polígono. Então, esse polígono não é convexo. Ok? Então, esse é um polígono não convexo. Muito bem. Às vezes chamam também polígono côncavo isso aqui. Tá. Agora, vamos ver quais são os elementos de um polígono. Então, elementos de um polígono. Nós vamos aqui. Ver quais são as nomenclaturas. Muito bem. Então, vamos desenhar um polígono aqui. Desenhamos um polígono. E é o seguinte. Nós temos aqui os elementos chamados lados. Segmento de F1 até G1, G1 até H1 e H1 até F1 são chamados lados do polígono. Então, vamos escrever aqui. Então, por exemplo, esse G1, F1 é um lado do polígono. É o segmento que une esses pontos. Muito bem. Então, isso aqui é um lado. Então, esse elemento é o lado. Agora, outro elemento que nós temos são os vértices dos polígonos. Então, vértices. Esses pontos aqui, F1, G1, H1, são chamados vértices. Eles são extremidades dos segmentos. Então, vamos lá. Então, os vértices. Eles são as extremidades dos segmentos. Assim como os lados são os segmentos, são os segmentos que formam o polígono. Nós temos então, segmentos que formam os polígonos. Nós temos que os vértices são as extremidades, os pontos que são as extremidades. Então são os pontos que são as extremidades dos polígonos. Então nós temos isso. Muito bem. Agora nós temos outros elementos aqui. Um outro elemento importante, que é chamado ângulo interno de um polígono. Então os ângulos internos são os ângulos formados
pelos lados consecutivos do polígono. Por exemplo, nós temos esse lado aqui de F1 até G1, e esse lado aqui de G1 até H1. E aqui nós temos um ângulo. Então esse é um ângulo interno. Inclusive vamos medir aqui para ver o valor desse ângulo com a ferramenta de medição de ângulo. Vamos lá. Então isso que vai aparecer aqui é o ângulo interno. Então dá 110 graus, ponto 4. 110,4 graus. Muito bem. Então nós temos aqui os ângulos internos do polígono. Ângulos internos do polígono. Para a gente, então, a definição é o ângulo entre os segmentos consecutivos. Ângulos internos no polígono. Vamos escrever aqui. São os ângulos entre os segmentos, os lados adjacentes. Muito bem. Assim como nós temos ângulos internos, nós temos também ângulos externos. Os ângulos externos são um pouquinho mais difíceis, mas vamos lá, vamos desenhar um polígono e vamos mostrar para vocês o que são os ângulos externos. Então, ângulos externos. Conceito dele, então. Deixa eu pegar aqui. Só mudar a cor. Então, ângulos externos. Para isso, eu vou desenhar um polígono para mostrar para vocês o que são os ângulos externos. Vamos lá, vou desenhar um polígono que é chamado triângulo. Vamos lá, desenhei aqui um triângulo. Desenhei esse triângulo e agora vou mostrar para vocês o que é um ângulo externo a ele. Mas para isso eu vou passar uma reta aqui por esse lado. Então o ângulo externo dele é o seguinte. O ângulo externo é o ângulo formado entre um lado, por exemplo, esse aqui J1 até K1, e o prolongamento de um outro lado adjacente. Então, isso aqui. Então, isso aqui é um ângulo externo. Vamos ver o valor desse ângulo externo aqui. Mas antes disso, eu vou colocar mais um ponto aqui para ajudar. Então, vamos lá. Aqui, então, vamos medir o valor desse ângulo, que deu 121,1. Muito bem, só mover aqui. Então, 121,1 graus. Então, isso aqui é um ângulo externo. Então, vamos escrever direitinho a definição dele, então. É um ângulo formado por um lado do polígono e pelo prolongamento de um lado a ele consecutivo ou adjacente. Adjacente é que está do mesmo lado. Então, vamos lá. É um ângulo formado por um lado do polígono e pelo prolongamento do lado a ele consecutivo. Então é isso. Então vamos ver se a definição está ok aqui. Ângulo formado por um lado do polígono, esse lado aqui, e pelo prolongamento do lado a ele consecutivo.
ou adjacente. Então, aqui nós temos um ângulo externo. Nós prolongamos esse lado aqui e tomamos o prolongamento, o ângulo formado pelo prolongamento desse lado com esse lado inicial. Vamos lá então. Já falei então para vocês sobre os vértices. Agora um outro elemento que nós temos em polígonos são chamadas as diagonais do polígono. Nem todo polígono tem diagonal, por exemplo, o triângulo não tem. Mas os outros polígonos geralmente têm, pelo menos os regulares. Então vamos lá. Diagonal de um polígono. Então, diagonal de um polígono. Tá bom. Para isso vamos desenhar um polígono aqui que não é um triângulo. O triângulo não tem diagonal. Para dar a ideia, então, do que é uma diagonal. Então, fechei aqui um quadrilátero. Então, a ideia intuitiva de uma diagonal é um segmento que une elementos que não são lados consecutivos, vértices dele. Então, aqui, isso aqui é uma diagonal. É uma diagonal, pois nós estamos unindo aqui lados não consecutivos, vértices de lados não consecutivos. Muito bem, então aqui uma diagonal. E o triângulo, ele não tem diagonal, pois a diagonal também deve ser diferente de um lado. Por exemplo, esse ponto aqui, nós temos o quê? Dois lados consecutivos aqui. A partir desse vértice aqui nós temos esse segmento, I1J1, nós temos esse segmento aqui, I1K1. Então qualquer ponto que nós estivéssemos unindo esse vértice a outro vértice formaria um lado. E a diagonal tem que ser diferente de um lado. Então vamos escrever a definição de diagonal para formalizar isso. Então, são segmentos que unem dois vértices não consecutivos. Segmentos que unem dois vértices não consecutivos. Muito bem. Então é isso. Vamos mover aqui. Segmentos que unem dois vértices não consecutivos. Então aqui os vértices sempre são consecutivos, então não pode ter uma diagonal. Já aqui, olha só, M1 e O1 não são consecutivos. Então nós temos uma diagonal aqui. Muito bem. E uma coisa que nós temos que falar sobre a classificação dos polígonos é que os polígonos eles são classificados conforme o número de lados deles. Então vamos ver uma classificação de polígonos. Classificação de polígonos. Muito bem. Vou trocar a cor aqui. Então, classificações de polígonos. Então, vamos escrever a definição. Polígonos são classificados pelo número de lados. São classificados pelo número de lados. Vamos lá. Então, eu vou mostrar alguns tipos especiais de polígonos para vocês e seus nomes. Nós já vimos o triângulo, que é um polígono com 3 lados. Muito bem. Agora veremos outros também. Nós já vimos também quadriláteros.
Por exemplo, inicialmente nós havíamos desenhado aqui um quadrilátero. Depois desenhamos a diagonal. Vamos lá. Então, vou escrever só alguns nomes de polígonos. Nós já vimos alguns, né? 3 lados é igual ao triângulo. Nós temos também 4 lados igual ao quadrilátero. Quadriláteros. 5 lados igual aos pentágonos. Pentágono. Muito bem. 6 lados são os hexágonos. 6 lados igual aos hexágonos. E temos nomes especiais para cada um de alguns dos lados, pelo menos até 20. Então, temos alguns nomes especiais de polígonos. Muito bem. Mas vamos ver, então, alguns tipos de quadriláteros. Vamos escrever aqui e ver com mais detalhes alguns tipos de quadriláteros. Quadriláteros. Então, os quadriláteros são polígonos com 4 lados. Então, polígonos com 4 lados. Vamos ver alguns. O primeiro, não sei se eu vou conseguir desenhar todos aqui, mas vamos lá. O primeiro que nós vamos ver é o paralelogramo. Paralelogramo. Paralelogramos, então, são um tipo de polígono onde nós temos que os lados opostos são paralelos e lados opostos têm medidas iguais. Essa de medida igual que eu talvez não consiga fazer. Vamos lá. Mas o que eu vou desenhar aqui é o seguinte, vou começar com uma reta para desenhar um paralelogramo. Desenhei uma reta. Agora eu vou desenhar uma reta paralela a ela. Vamos ver aqui, reta paralela. Então, uma reta passando por esse ponto e paralela a essa aqui. Então ela desenhou uma reta paralela. Muito bem. Então, agora é o seguinte. Agora vamos unir. Colocar mais um ponto aqui nessa reta. E vamos unir os pontos. A princípio, esse lado aqui não tem a mesma medida que esse lado aqui. E então vamos ver. Vamos mover aqui o ponto. De maneira a tentar fazer com que fique a mesma medida. Vamos lá. Então, essa figura aqui seria um paralelogramo. Quando nós temos aqui, é o seguinte, os lados opostos paralelos, esse lado aqui paralelo a esse, e esse lado aqui paralelo a esse. Acho que tem uma outra maneira mais esperta de fazer isso aqui. Vamos desenhar uma paralela a esse segmento aqui, passando por esse ponto. Vamos lá. Uma reta então paralela. Passando por esse ponto, paralela a isso aqui.
Vamos unir aqui dessa forma. Esse ponto tem que estar mais ou menos aqui. Muito bem. Então, isso aqui seria um paralelogramo. Os lados opostos paralelos e eles com a mesma medida aqui. Então, vamos escrever a definição. Mas antes vamos unir aqui esse segmento. E vamos colocar essa reta ali como invisível, para não atrapalhar. Muito bem. Então, paralelogramo, vamos escrever a definição dele aqui. Qual a definição do paralelogramo? Lados opostos paralelos. Vamos lá, escrever aqui. Lados opostos paralelos. E o que mais? Lados opostos e com a mesma medida. Com mesma medida. Lados opostos com mesma medida. E lados opostos com mesma medida. Com mesma medida. Muito bem. Temos aqui então isso. Lados opostos paralelos e lados opostos com mesma medida. Vamos lá. Então, esse aqui é um tipo de quadrilátero. Agora nós temos outros quadriláteros para ver. Um outro quadrilátero que nós temos que é bastante comum é o quadrado. Mas para ele nós já temos uma ferramenta aqui no GeoGebra que desenha ele direto. É um polígono regular. Então, falou para a gente escolher 2 pontos e o número de lados, vértices 4. Então, um quadrado. Muito bem. Então, isso aqui é um quadrado. Um quadrado ele é um polígono que tem lados com a mesma medida, todos eles com ângulos iguais aqui, e também lados com a mesma medida, os ângulos todos são iguais e os lados são paralelos. Vamos lá. Isso aqui também é um paralelogramo, só que é um paralelogramo especial. Então, esse aqui é o quadrado. Quadrado. Vamos lá, esse aqui é um quadrado. Então, o que ele é? Ele é um paralelogramo com 4 ângulos de medida iguais e lados de mesma medida. Vamos escrever aqui, então, a definição dele. Ele é um paralelogramo com 4 ângulos iguais e lados com mesma medida. Muito bem. Se eu estou dizendo que ele é um paralelogramo, então o que acontece? Se ele é um paralelogramo, qual a definição de paralelogramo? É um polígono com lados opostos paralelos. Ele tem lados opostos paralelos e lados opostos com mesma medida. Mas além disso, ângulos iguais. E os lados opostos sempre têm a mesma medida. Tanto esses aqui, quanto esse segundo par. Então todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais e os lados opostos são paralelos. Muito bem. Agora nós temos um outro tipo de quadrilátero chamado retângulo. Então, retângulo. Retângulo, ele é bem parecido com o quadrado. Vamos desenhar um retângulo.
Vamos ver se eu consigo. Muito bem. Vamos lá, pegar então aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa aqui diferente. Que é possível mover os pontos aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver se a gente consegue mover os pontos desse quadrado. Sim. Mas ele provavelmente mantém a proporção quando nós movemos ele. Ele continua sendo um quadrado. Porque os lados crescem. Quando um cresce, os outros também crescem. Muito bem. Vamos tentar desenhar aqui um retângulo. Mesmo que as medidas não sejam perfeitas, pelo menos para dar a ideia. Então aqui está muito longe de ser um retângulo perfeito, mas eu vou aumentar aqui a medida dos lados. Então qual é a característica que define um retângulo? O retângulo ele também tem 4 ângulos iguais, ele tem lados opostos paralelos, mas o que acontece é que esses lados aqui, esses dois pares de lados não precisam ter a mesma medida, os pares de lados paralelos. Por exemplo, esse lado aqui, A2C2, tem que ter a medida do B2C2, mas é menor que a medida do A2 e B2 aqui. Esses lados aqui são, obviamente, maiores. Só os opostos que tem que ter lados iguais. Então a definição dele é um paralelogramo com 4 ângulos de medidas iguais e lados. É um paralelogramo com 4 ângulos de medidas iguais. Então basicamente isso. Então vamos escrever. Nós temos que ele é um paralelogramo. Paralelogramo com 4 ângulos de medidas iguais. Muito bem. Paralelogramo com 4 ângulos de medidas iguais. Aqui infelizmente ficou junto. Mas vamos lá. E o que é um paralelogramo mesmo? Paralelogramo é um polígono que tem que ter lados opostos paralelos e com a mesma medida. É o que nós temos então a definição do retângulo aqui. Então vamos lá. Nós vamos ver mais um quadrilátero. Esse quadrilátero é chamado trapézio. Vamos ver como é que é o trapézio. Trapézio, vamos lá. Trapézio é um quadrilátero com 2 lados opostos paralelos. Apenas isso. 2 lados opostos paralelos. Então vamos escrever aqui. Trapézio. Trapézio. E vamos desenhar um trapézio, ou tentar desenhar pelo menos. Tá, acho que eu consigo desenhar assim, depois eu consigo desenhar retas paralelas aqui. Vamos lá, então tem um segmento, vou desenhar uma reta paralela. Então tem que botar um ponto primeiro, eu vou desenhar uma reta paralela. Aqui. Isso. Então desenho uma reta paralela. Aqui segmento. Vou pegar aqui mais um ponto e agora vou unir os pontos por segmentos. Então aqui. Muito bem. E aqui eu vou fazer o seguinte.
deixar esconder essa reta aqui. Muito bem, então tá. Então isso aqui é um exemplo de um trapézio. Ele só precisa ter o quê? Os dois lados opostos paralelos. Então, esses lados aqui é 2F2 e G2H2 são paralelos. Então nós temos apenas dois lados a princípio. Dois lados opostos paralelos. Então é isso. Muito bem. Agora, para terminar então nossa aula, eu vou tentar fazer outro quadrilátero, que é chamado losango. Também não sei se eu vou conseguir desenhar direito, mas vou tentar. Então, vou tentar fazer um losango. Então, losango, vou escrever aqui, um losango. Losango, muito bem. E ele é um polígono, um quadrilátero, com lados opostos paralelos e 4 lados de medidas iguais. Só que ele não precisa ter como quadrado os ângulos iguais. Então, vamos ver aqui. Vou desenhar então um polígono, tentando desenhar um losango. Provavelmente deve estar bem longe de ser um losango perfeito, mas se der a ideia, por enquanto já está bom. A gente pode mover os pontos aqui também. Está muito aquém do perfeito. Mas a ideia é essa. É importante que vocês saibam a definição, pelo menos. Então vamos escrever a definição dele aqui. Para terminar nossa aula. Aqui obviamente não estão lados iguais. Mas vamos lá. Escrever então. Só escrever a definição dele. Então ele tem lados opostos paralelos e 4 lados de medidas iguais. Ele não precisa da restrição do quadrado de ter todos os ângulos aqui iguais. Então, os lados opostos paralelos, esse aqui paralelo a esse aqui paralelo a esse, e todos esses aqui com a mesma medida. Então, pessoal, obrigado por assistir esse vídeo, terminamos aqui, e até a próxima.